Irmãos, graça e paz. Quero convidá-lo a abrir lá em Lucas, capítulo 13. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. Do versículo 1 até o versículo de número 9. Capítulo 13 de Lucas, versículo 1 até o versículo de número 9. Gostaria que você acompanhasse a leitura e que deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto, para acompanhar aquilo que nós iremos expor nessa noite. Diz assim o texto: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Meus queridos, nós somos nós somos seres. Geralmente, tragédias e grandes fatalidades, sempre que nos assolam, nos assombram. E mais do que isso, nos levam até algumas reações bem inusitadas. Você tem um exemplo, como que nós somos, vez ou outra, acometidos por calamidades, fatalidades e tragédias. Há um site chamado Story Maps, é um site que registra cronologicamente ataques terroristas pelo mundo. E aí até ontem, em 2017, foram registrados 1.061 ataques terroristas, somente em 2017. Em torno de 6.734 vítimas. No mês passado, todos nós acompanhamos pelas redes sociais, pela televisão, pelos noticiários, que a cidade de Las Vegas, lá nos Estados Unidos, sofreu um dos maiores ataques terroristas da história dos Estados Unidos. Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas quando um homem subiu ao 32º andar de um prédio, de um cassino, e resolveu então atirar naquela população, naquela multidão que estava ali participando de um show. E tragédias como essa sempre gera especulações por parte das pessoas, principalmente de nós cristãos. Então, é muito comum, após uma tragédia como essa que aconteceu lá em Las Vegas, no mês passado, você entrar em alguns sites, blogs ou páginas do Facebook cristãos, e você começar a observar o que os cristãos comentam nesses meios de comunicação. Então, é muito comum, após alguma tragédia, você ler alguns comentários do tipo: Deus julgou e condenou Las Vegas da mesma forma que Sodoma e Gomorra. Ou você encontra do tipo: o atentado foi um castigo de Deus porque os Estados Unidos têm se tornado um país secularizado. Ou mais ainda: Deus derramou o seu juízo sobre uma nação orgulhosa e prepotente. Pior do que isso, quantas vezes nós não apenas lemos, mas nós, diante de tragédias como essa, nós pronunciamos algumas especulações do tipo: bem feito, os americanos pensam que podem ser um país pós-cristão, mereciam morrer mesmo. Ou, o liberalismo teológico dos americanos foi finalmente punido por Deus. Nós temos uma tendência natural de especular tais coisas.
E nós temos essa tendência, principalmente por sermos cristãos, porque geralmente nós associamos tragédias e fatalidades como uma forma de Deus castigar os pecados dos homens. Então, muitos cristãos acreditam que este tipo de tragédia, como aconteceu em Las Vegas no mês passado, é a mão pesada de Deus em julgamento, em detrimento de algum pecado cometido pelo povo vitimado por tal tragédia. Mas a verdade é que nós temos que levantar algumas perguntas diante dessas especulações. Perguntas como: aquelas pessoas mereciam morrer? Aquelas pessoas eram tão pecadoras que mereciam que um terrorista atirasse nelas? Aquelas pessoas eram mais pecadoras do que nós, que não fomos atingidos por tal tragédia? Em Lucas, capítulo 13, dos versículos de 1 a 9, nós encontramos as respostas a essas perguntas, em que Jesus, com todas as letras, responde: não. Aquelas pessoas que morreram em Las Vegas ou em outras tragédias que assolam a humanidade não eram mais pecadoras que os demais homens. Nos versículos de 1 a 5, texto que nós lemos, Jesus é confrontado por alguns homens com a pergunta: quem são os pecadores? E então, nesse texto, os versículos de 1 a 5, são descritas duas tragédias. Uma tragédia é descrita pelos inquiridores de Jesus Cristo, e a outra tragédia é descrita por Cristo. A primeira tragédia havia sido gerada por um homem. Neste caso, o texto nos fala que foi Pilatos. Alguns galileus foram assassinados por Pilatos. Esses galileus provavelmente eram zelotes, nacionalistas que pública e agressivamente se opunham ao governo romano. Então é bem provável que esta oposição foi a causa da morte destes homens. A segunda tragédia, descrita nos versículos de 1 a 5, foi gerada por uma fatalidade, por um acidente. Cristo nos fala que a torre de Siloé, que estava na parte sudoeste do muro de Jerusalém, perto do tanque de Siloé, caiu e matou 18 pessoas. Por isso, os grandes questionamentos, ou o grande questionamento deste texto dos homens a Jesus era: os homens que morreram nessas duas ou nesta primeira tragédia, e aí Cristo então cita a segunda para completar a ideia, eram mais culpados e mereciam morrer? E aqui há um contexto histórico dos judeus que nos ajuda a entender um pouquinho por que os judeus levantaram essa pergunta diante de Cristo. Os judeus acreditavam que sim. Os judeus sustentavam que a desgraça que derramava-se sobre a vida de um homem era sim uma forma de castigo de Deus por conta do pecado. O exemplo disso chega em João capítulo 9, versículo 2, há um cego de nascença. Então as pessoas perguntam para Cristo: olha, quem pecou mais, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, com esse tipo de pensamento, com essa estrutura de pensamento, aqueles homens foram falar com Jesus, porque eles criam que os homens que foram assassinados por Pilatos receberam a punição que mereciam de Deus por serem pecadores. Eles entendiam que o sofrimento das pessoas é atribuído aos seus pecados. Mas na passagem, Jesus não concorda com este ponto de vista. E no decorrer da passagem, Cristo nos mostra 3 motivos do porquê que ele não concorda com isso. Primeiro, Cristo mostra que tanto o sofrimento gerado por homens, como por fatalidade, acidente, não pode nos colocar na posição de juízes. Segundo, eles não deveriam julgar as vítimas como mais pecadoras do que eles. E terceira, Jesus mostra aos seus ouvintes que eles deveriam cuidar de si mesmos, deveriam constatar a sua própria culpa, deveriam se arrepender. Cristo, nessa passagem, no versículo 1 até o versículo 9, corrige o ponto de vista dos seus inquiridores, falando que os galileus e os que morreram no desabamento da torre não eram mais pecadores que os outros,
e ao mesmo tempo ele diz: olha, ou todos se arrependem, antes que vocês pereçam. No contexto das calamidades que tinham atingido os galileus e os 18 habitantes de Jerusalém, Jesus afirmou aos seus ouvintes que a paciência de Deus resulta em julgamento se o pecador não se arrepender. Jesus mostra então que a maior necessidade do homem não é fazer julgamento sobre o pecado alheio, mas olhar para a sua própria condição espiritual. Jesus queria que os seus ouvintes atentassem para o mal nos seus próprios corações e mudassem o curso espiritual de suas vidas. E segundo Cristo, isso só seria possível se eles enxergassem a necessidade de produzir frutos de arrependimento. Então, nessa noite eu quero trabalhar com você nessa temática: a necessidade humana de gerar frutos de arrependimento. E Cristo nos mostra pelo menos 3 perspectivas, ou 3 necessidades no que diz respeito ao arrependimento. Versículo 1 até o versículo 5, Cristo nos mostra que o arrependimento é uma necessidade individual. Uma necessidade individual. Os homens interrogam Jesus, querendo saber quem eram mais pecadores. No versículo 2, se você observar bem, você vai ver que Jesus Cristo replica o pensamento dos seus inquiridores, dizendo: pensais que esses galileus eram mais pecadores? E essa ideia de mais pecadores, no grego, aponta para a ideia de mais dedicados ao pecado. Porém, Jesus Cristo mostra que tais homens eram tão pecadores como aqueles que estavam interrogando. Não é porque eles morreram daquela forma, de uma forma trágica, que eram mais pecadores do que aqueles que ainda estavam vivos. Jesus imediatamente ensina a lição de que estes galileus não tinham sido destacados para uma morte horrível, porque eram pecadores piores do que outros homens. Quando chegamos no versículo 5, no versículo 4, Cristo aponta aqui para a ideia de culpa. No versículo 2 ele fala sobre a ideia de mais pecadores. E no versículo 4 ele diz: olha, cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. E a ideia aqui de mais culpados é no sentido de que alguém que está em dívida com Deus, ou contra quem Deus pode ordenar punição como algo devido. Aqui nessa passagem, um contexto histórico interessante, que é bem provável que esses 18 que morreram pela queda da torre, eles estavam trabalhando para Pilatos na construção desta torre. E Pilatos havia tirado o dinheiro do tesouro do templo de Israel para a construção da torre. Então, na cabeça do povo que perguntou aquilo para Cristo, se parte da construção caísse sobre a cabeça dos trabalhadores, todo o povo de Israel iria entender que era julgamento de Deus, porque aqueles 18 estavam colaborando com Pilatos. Jesus, porém, enfatiza que aqueles 18 não eram mais culpados, não eram mais gravemente endividados para com Deus do que todos aqueles que estavam ali ouvindo Cristo responder às dúvidas. E então, nos versículos 3 e 5, Jesus dá a sentença: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus, ao ser indagado sobre a morte daqueles homens, identifica uma atitude farisaica, legalista. Eles pensavam que o fato deles serem preservados da morte era um sinal de que Deus os aprovava de forma especial. Esses homens estavam cegos para compreender que uma calamidade em particular, não mede e nem prova a culpa específica de quem sofre. O Senhor então diz que diante de Deus, todos os homens necessitam se arrepender. E por 2 vezes,
ele declarou enfaticamente: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A mensagem de Jesus aqui é muito clara: vocês são pecadores tanto quanto eles. Por isso, mudem a forma de vocês pensarem. Olhem para a sua própria vida, para uma vida tão pecaminosa como a daqueles que morreram. Jesus está enfatizando uma verdade essencial do Evangelho e que nós lemos na nossa liturgia: todos os homens são nascidos em pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus, nessa passagem, estimula estes homens e a nós também a olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos os nossos pecados e mudar então a nossa vida. Eu me lembro que quando, alguns anos atrás, trabalhei evangelizando presidiários em Minas Gerais, uma das coisas que sempre me chamou atenção quando entrava nos corredores das celas para pregar, é que todos os presidiários se declaravam inocentes. Todos. Não tinha nenhum ali que falava: eu estou aqui porque eu matei, eu estou aqui porque eu roubei. Não. Então eles pensavam primeiro que eu era advogado, ou era juiz. Ou minha sentença já venceu, eu sou inocente, eu estou aqui sem... Eu não fiz nada, rapaz. Não fiz nada. Estou aqui não sei porquê. Estou pagando a pena no lugar de outro. E eu parava para pensar que naquele lugar eu nunca encontrei ninguém que reconhecesse a sua culpa. E por isso que muitas vezes algum desses homens saíam num dia, e no outro dia, quando você voltava ali, aquele homem já havia sido preso de novo, porque saía de uma sentença e logo depois estava sendo preso por cometer outro crime. E eu percebo que às vezes nós sofremos dessa síndrome de presidiário. Nós nunca reconhecemos os nossos crimes espirituais. Nós nunca reconhecemos que somos pecadores. Nós nunca nos arrependemos de fato dos nossos pecados. Em muitos casos, assim como os presos que por falta de arrependimento voltam às suas práticas pecaminosas, nós também, vez ou outra, continuamos vivendo a mesma vida de pecado. E na realidade, muitos voltam à prática de pecado porque nunca experimentaram de fato a conversão, porque a regeneração precede o arrependimento. Porém, outros, mesmo experimentando a regeneração, vivem vidas no pecado porque não sabem o que significa o arrependimento. Nosso catecismo, o catecismo menor, explica da seguinte maneira arrependimento. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe obediência. Arrependimento consiste essencialmente em mudança de coração, em mudança de mente, em mudança de vontade. Trata-se de uma mudança de mente em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao pecado, em relação à justiça de Deus. Por isso, é impossível separar fé e arrependimento. A fé salvadora é permeada pelo arrependimento, e o arrependimento é permeado pela fé. Por isso que é importante observar que a fé para a salvação é acompanhada de uma mudança de mente, uma mudança de atitude. E essa mudança radical de pensamento e atitude diante dos pecados é o que nós chamamos de arrependimento. E aqui eu preciso fazer duas observações importantes sobre arrependimento. Primeiro, o arrependimento ele não é algo meritório. O arrependimento nunca é a base que cancela a nossa dívida espiritual.
diante de Deus, mas é uma condição exigida por Deus após a regeneração. E a segunda observação: mesmo sabendo que na cruz de Cristo Deus tratou todos os nossos pecados, nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados passados, atuais e futuros, porque nós não perdoamos a nós mesmos. Quem nos perdoa é Deus. Dessa forma, o arrependimento é o que descreve a resposta de voltar-se do pecado para Deus. O espírito quebrantado e contrito, como nós cantamos nessa noite, são marcas permanentes de uma alma que crê e se arrepende dos seus pecados. Há um teólogo chamado John Murray que afirma que o sangue de Cristo é o lavatório no qual se tem a purificação inicial, mas também é a fonte na qual o crente deve constantemente se purificar. E acrescenta: é na cruz de Cristo que o arrependimento tem o seu início. É na cruz de Cristo que ele deve continuar apresentando o seu coração em lágrimas de confissão e contrição. Os que professam a fé em Cristo devem entender que o arrependimento é uma prática constante. Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Não é à toa que Paulo dizia: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que enganava, não engane mais. A perspectiva bíblica é que a regeneração muda o nosso coração. E a mudança do nosso coração nos leva a ter horror pelo pecado. Calvino dizia: Senhor, me faça ter horror pelo pecado, a ponto de abandoná-lo. O problema é que nós não olhamos mais para o pecado que existe na nossa vida com a seriedade que deveria ser olhado. Nós deveríamos olhar para o pecado da mesma forma que Isaías: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um homem pecador. Cristo nos mostra que às vezes nós reparamos mais no pecado do outro do que a nossa própria condição caída e manchada pelo pecado. E Cristo nos mostra que a necessidade começa não na transformação do outro, mas é como nós cantamos essa noite: a começar em mim. O arrependimento pelos pecados numa igreja, comece por você, comece de forma individual. Cristo nos mostra que o arrependimento é uma necessidade individual, é minha, é sua. O texto segue, nos versículos 6 a 9, Cristo nos mostra uma segunda perspectiva do arrependimento. E ele nos mostra que o arrependimento é uma necessidade temporal. Cristo, nos versículos 6 a 9, passa então a ensinar através de uma parábola. E a parábola aqui é a parábola da figueira plantada que era estéril. E aqui vale lembrar que nós lemos na liturgia Isaías 5, de 1 a 7, que nós temos a primeira referência na Bíblia a uma parábola sobre uma vinha. Então, quando Cristo fala aqui sobre uma figueira plantada, ele está fazendo uma referência àquilo que o povo já conhecia. Quando nós vamos lá em Isaías, ali os símbolos são identificados. É por isso que aqui na parábola Cristo não explica o simbolismo, porque as pessoas já sabiam o que significava. O dono da vinha é o Senhor, e a vinha, propriamente dita, é a nação de Israel. Nessa parábola de Lucas, Jesus está enfatizando o ensino que aquele povo já conhecia e aquele povo já tinha ouvido. E a expressão, então, certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, aponta aqui para a relação entre Deus e Israel. Deus é o dono dessa propriedade especial. Quando, pois, a figueira foi plantada na vinha do seu proprietário, ela obteve privilégios especiais. E, de fato, Israel desfrutou do privilégio de ser o povo de Deus durante todo o curso de sua história. Jesus quer mostrar que esta árvore recebia os melhores cuidados do seu dono. Contudo, como afirma o versículo 7, mesmo depois
de receber os melhores cuidados, havia 3 anos que ela não dava frutos. E geralmente, a figueira crescia 3 anos antes de dar fruto. Depois, durante os próximos 3 anos, o fruto que aquela figueira desse era proibido de ser comido, como Levítico 19:23 afirma. O fruto do 7º ano de vida da figueira era considerado puro, e esse era oferecido ao Senhor, como nos mostra lá Levítico 19:24. Então, o dono da vinha, provavelmente aqui, está procurando o fruto do 7º ano da figueira. Então, ele diz que havia 3 anos que procurava este fruto, mas não achava. Então, o que nós podemos deduzir, fazendo uma matemática rápida aqui, é que já faziam 9 anos que a figueira fora plantada e não dava frutos. A falta de frutos em 3 anos de espera era um mau sinal. E é bem provável que seria difícil que tal árvore desse fruto no futuro. Por isso que a ordem do dono é: pode cortá-la. Pode cortá-la. Essa figueira não dá mais fruto. Corte. Entretanto, o texto nos mostra que aparece um homem, um viticultor, e ele faz um apelo ao dono da figueira. E neste apelo ele pede mais 1 ano. E aqui é interessante que ele não pediu para a árvore infrutífera continuar a existir para sempre. Ele apenas solicitou 1 ano, em que adotaria algumas medidas para estimular aquela árvore estéril a se tornar frutífera. O viticultor está pedindo graça, mais 1 ano, e está pedindo misericórdia, perdão pela falta de frutos. Atendendo aqui ao pedido então do viticultor, o dono oferece à figueira um período de graça e de misericórdia. O tempo determinado pelo dono da vinha é um período de graça e reflete sua misericórdia para com o homem. Nessa parábola, Jesus quer mostrar aos seus ouvintes que quando o tempo designado para que o homem se arrependa tivesse esgotado, o juízo de Deus então virá. Jesus está enfatizando a necessidade urgente, a necessidade temporal dos seus ouvintes se arrependerem dos seus pecados. A mensagem é: arrependam-se hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Simon Kistemaker dizia que Deus não caminha apenas a 2ª milha, anda a 3ª e, se necessária, a 4ª, a fim de salvar um pecador. Mas quando sua paciência se exaure e o chamado de Deus para que o homem se arrependa continua negligenciado, então o julgamento é inevitável. Quero que você entenda que nós vivemos em um tempo emprestado por Deus, o tempo de sua misericórdia, e devemos aproveitar o dia de hoje para nos arrepender dos nossos pecados. Cada dia de vida não prova que nós estamos inocentes ou aceitáveis diante de Deus. Talvez este ano seja aquele mais 1 ano no qual Deus está nos dando mais uma chance de nos arrependermos dos nossos pecados. Estamos no tempo onde um intercessor diante do Pai, que é Jesus Cristo, da mesma forma que o viticultor intercede para o dono da vinha: olha, não corte a figueira. Cristo tem intercedido pela sua vida e pela minha vida. Entretanto, nós devemos nos lembrar que um dia Ele deixará de ser o nosso intercessor e virá como um juiz cortar figueiras estéreis. Compreenda que a misericórdia de Deus é Deus oferecendo paciência àqueles que merecem ser punidos. E no caso da figueira, ela merecia ser cortada. E no nosso caso, nós também merecemos ser punidos, porque nós somos pecadores. Misericórdia não é algo que Deus nos deve. Nesse texto, o agricultor não devia nada à figueira. Por definição, misericórdia não se deve.
mas é algo que Deus estende em bondade e graça àqueles que não merecem. Deus não deve misericórdia a qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite. Em Romanos, Deus afirma que terei misericórdia com aquele que eu quiser ter misericórdia. A misericórdia que Ele mostra diante do nosso pecado é porque Ele está adiando o julgamento de justiça para um momento posterior. Para que você possa entender melhor, caso você cometa um pecado agora, Deus não fulmina você na mesma hora, mas é misericordioso, adiando a execução do juízo por um tempo. E a grande verdade é que nós cristãos, nós banalizamos a misericórdia. Nós ficamos tão acostumados com ela, que nos tornamos complacentes e começamos a pensar que a justiça de Deus nunca virá. Todavia nós esquecemos que paciente misericórdia não quer dizer que não haverá uma ira santa, justa da parte de Deus. A misericórdia de Deus expressa em paciência, como diz a parábola, não durará para sempre. Ela não nega a justiça, somente a adia por um tempo. A misericórdia de Deus é grande, mas como diz o texto, no final, o dia do juízo virá. O tempo da graça concedida ao pecador deve ser usado agora, para que ele possa se arrepender e voltar-se para Deus. Por isso, na perspectiva da parábola, Cristo está dizendo, olha, o tempo de gerar frutos de arrependimento é agora, é já. O relógio está passando, nós não sabemos o quanto viveremos. E a mensagem de Cristo é, ainda há um ano. Ainda há um ano. Ainda há tempo de se arrepender. Mas não sabemos quanto tempo durará. O fato é que Cristo nos mostra que o arrependimento é uma necessidade temporal. É para agora. Por isso, não adie abandonar os seus pecados e correr para a fonte de perdão e salvação, que é Cristo Jesus. Não adie. É comum ouvirmos pessoas dizendo, olha, outra oportunidade eu quero Cristo, hoje não. Nós não sabemos se haverá essa outra oportunidade. E por último, ainda nos versículos de 7 a 9, Cristo nos mostra uma terceira perspectiva do arrependimento. E Ele nos mostra que o arrependimento é uma necessidade indispensável. Uma necessidade indispensável. Nos versículos 6 e 7, o dono da figueira procura por aquilo que ele esperava, pelos frutos. E esta procura por frutos em uma figueira, naqueles dias era algo bastante comum. Isso porque a figueira na Palestina dá fruto 10 meses em cada ano. De forma que quase qualquer época do ano que você passar em uma figueira, você vai encontrar fruto nela. Por isso, a perspectiva natural do dono da figueira era encontrar frutos, porque figueiras existem para dar frutos. Mas o texto nos mostra que a sua expectativa foi frustrada. Não havia nenhum fruto em 3 anos de procura. E por conta disso, o dono da figueira, no versículo 7, faz o comentário que a figueira está ocupando inutilmente a terra. Além de não dar frutos, estava ocupando o terreno que poderia ser utilizado de uma forma ou de outra forma mais produtiva. Aquela figueira estava ocupando uma parte do terreno que poderia ter sido usado para plantar outras coisas. E cada ano que a árvore permanecia estéril, significava prejuízo para o dono da vinha. Ela, por exemplo, absorvia umidades e nutrientes que poderiam servir para alimentar outro tipo de árvore. A figueira era como uma dívida que aumentava à medida que se passavam os anos. Assim, o viticultor, no versículo 8,
intercede pela figueira, e pede ao dono da figueira que lhe permita tratá-la de forma urgente. O viticultor sugere 2 atos agrícolas, numa tentativa de reviver a árvore frutífera. E Cristo nos fala que a proposta iria escavar ao redor dela e depois espalharia estrume. O que o viticultor iria fazer era justamente atacar o problema. E o problema era a raiz da figueira. O viticultor diz que, olha, tratando da raiz, ela com certeza voltará e dará frutos. E aqui é interessante porque o viticultor, ele fala que o problema não está fora da figueira. O problema está na própria figueira. O solo era bom, a figueira é que tinha problemas para produzir. O viticultor explica que após esses atos agrícolas e após 1 ano para a renovação esperada, aquela figueira precisaria reagir. O que Cristo deixa claro, muito claro, é que a esperança deste viticultor era que após este período a figueira produzisse frutos. Contudo, no desenvolvimento da parábola, Jesus ensina que esta figueira só daria frutos por conta da ação do viticultor. Jesus mostra que a renovação não poderia acontecer a partir dos recursos internos da própria árvore, porque aquela árvore estava morrendo. A sua raiz era improdutiva. Ela não poderia reunir por si só as forças que necessitava para produzir frutos. O viticultor precisa agir para salvar a árvore. Ao mesmo tempo, a árvore precisaria reagir a esses atos, ou então não adiantariam nada. E aqui é uma verdade extraordinária para nós. Somente atos redentores podem levar uma figueira a produzir. Ou seja, somente um ato de Deus em nosso coração pode nos levar à produção de frutos dignos de arrependimento. Nós aqui estamos, nós somos figueiras infrutíferas, até sermos alcançados pela graça salvadora de Deus. Nós somos seres incapazes de produzir frutos dignos de arrependimento. Nós só somos capazes de produzir frutos dignos de arrependimento se houver uma intervenção do Espírito Santo em nosso coração. E é aqui que entra aquilo que nós conhecemos como graça irresistível. É o assunto dos nossos PGs neste mês. Graça irresistível. E é interessante que muitos pensam que graça irresistível é Deus lutando contra o homem e no final Deus vence. Pensam que Deus impõe a sua vontade sobre a vontade do homem. Nada disso. Na verdade, a graça é irresistível em gerar a disposição na vontade do homem de buscar e se inclinar para Deus. A graça irresistível não opera contra ou na vontade do homem, mas no que é anterior à vontade, ou seja, no coração do homem. A graça irresistível trabalha naquilo que é o nosso problema, e é justamente o nosso coração. Na parábola, é justamente isso que o viticultor faz. É ele quem trata da raiz da figueira, para que ela possa produzir frutos. A graça irresistível é Deus trabalhando, é Deus habilitando, é Deus convencendo o pecador que ele precisa de Deus, e ao mesmo tempo levando a buscar Deus. Entretanto, como dizia um teólogo do passado, o coração ao qual Deus outorga privilégios espirituais, Deus espera retorno proporcional. Deus espera retorno proporcional. Lembra que eu falei no início que o arrependimento é algo que nós não podemos fazer por nós mesmos, mas ao mesmo tempo é algo que Deus exige de nós. Deus trabalha no nosso coração, mostra a gravidade do nosso pecado, e é com a nossa boca, e é com o nosso coração
que nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. E o que Deus esperava do povo de Israel, e Cristo deixa muito claro, não é diferente daquilo que Ele espera de nós. Israel foi presenteado por Deus com lei, profetas, revelações, e Deus esperava deles mais fé, arrependimento, devoção, santidade. Deus esperava muito mais deles do que dos povos pagãos. E eu quero te falar que não é diferente de nós como igreja hoje. Nós possuímos luz, possuímos verdade, possuímos ensino e preceitos bíblicos que nunca foram ouvidos por muitos incrédulos. Nós temos a Bíblia, nós podemos desfrutar da liberdade de pregar o Evangelho, de nos reunir e cultuarmos como igreja do Senhor. Já parou para pensar quão amplas são as vantagens que desfrutamos se comparadas a uma pessoa que nasceu na Coreia do Norte, ou uma pessoa que nasceu numa religião hindu? Porém, nós não devemos esquecer que Deus espera que com essas vantagens produzamos frutos de arrependimento. E nós só iremos produzir frutos de arrependimento se experimentarmos de fato o agir de Deus na nossa vida. E se Deus já agiu em nossa vida e nós nos consideramos como cristãos convertidos ao Senhor, a nossa resposta tem que ser uma vida de constante contrição e quebrantamento diante do Senhor. Arrependimento é uma necessidade indispensável para o cristão, porque quando ele olha para a grandeza de Deus, para a santidade de Deus, ele reconhece a sua total pecaminosidade e se lança diante do Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nós cantamos essa noite, essa tem que ser nossa oração. Senhor, tão fraco eu sou, mas quão forte Tu és. É indispensável para um cristão, quando contempla a santidade de Deus, reconheça a sua pecaminosidade e se afaste do pecado o mais rápido possível. E eu quero concluir apenas relembrando a você que as pessoas que morreram no atentado em Las Vegas, por exemplo, ou até mesmo em outras tragédias e fatalidades, não são mais pecadoras do que nós que aqui estamos. E segundo as palavras de Jesus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Da mesma forma que aqueles que morreram eram pecadores, nós temos que reconhecer os nossos pecados, porque o arrependimento é uma necessidade individual, temporal e indispensável para a vida cristã. Que possamos sempre nos lembrar que é na cruz de Cristo que o arrependimento tem seu início, e é na cruz de Cristo que Ele deve continuar apresentando o seu coração em lágrimas de confissão e contrição. Sigamos a Cristo sempre com o coração derramado em contrição aos pés da cruz. E é isso que nós vamos fazer em resposta àquilo que nós ouvimos. Vamos cantar com o grupo Celebrar uma canção chamada Quebrantado. Essa tem que ser nossa atitude diante do pecado e diante da grande obra de salvação realizada por Deus em nossa vida, que é a nossa salvação. Fiquemos em pé e juntos cantemos ao Senhor em resposta àquilo que nós ouvimos nessa noite. Eu vou, se eu souber participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador,
nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Santo Deus, como a Tua Palavra nos mostrou nessa noite, há uma necessidade urgente de olharmos para a nossa própria vida e fazer um autoexame. E se de fato somos regenerados, se cremos em Cristo Jesus, a fé salvadora tem que ser permeada pelo arrependimento. E nessa noite o Senhor nos leva a pensar em nos examinar e ver se há em nós algum pecado que temos cometido e não temos nos arrependido. Ajude-nos a olhar para a nossa vida de uma forma mais séria, Pai Santo, no que diz respeito a esta realidade espiritual. Que possamos olhar para a nossa triste condição pecadora e entender que se não for a Tua graça e misericórdia, nós não teríamos vida. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos dá vida e nos chama a uma vida de santidade, uma vida em que temos que gerar frutos de arrependimento.
que arrependimento de pecado é demonstrado por uma mudança de postura diante do pecado. E rogamos ao Senhor que nos ajude a ter essa postura, Pai. Ajude-nos a fugir dos pecados que temos cometido e não temos conseguido abandonar. Seja pecados de pensamento, palavras, de omissão, de comissão, pensamentos, atitudes. Pai, Tu sabes, Pai. O Senhor e cada um de nós, quando nos examinamos, sabemos quais são os pecados que temos que abandonar. E a nossa oração, como nós cantamos nessa noite, nós somos fracos, mas confessamos a Ti, porque Tu és forte. Tu és aquele que trabalha e trabalhou na raiz do nosso problema, que é o nosso coração. E ao fazer isso, o Senhor nos deu vida, imerecida vida. E por isso, pela Tua graça e misericórdia, com a ajuda do Teu Santo Espírito, nós temos condições de viver vidas santas e retas diante de Ti. A nossa oração é que, como igreja do Senhor, possamos viver uma vida santa e reta para a honra e glória do Teu santo nome. Rogamos a Ti também, Pai Santo, que nos leve em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Pai, uma semana produtiva em tudo aquilo que o Senhor nos dê a possibilidade e oportunidade de fazer, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na vida familiar, conjugal, em tudo, Pai, em tudo, que possamos contar com a Tua boa provisão e ao mesmo tempo honrá-lo e glorificá-lo em todas as coisas. Pedimos isso e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, igreja do Senhor aqui presente, bem como com toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.